Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez convidando. Cadê o seu comentário nos contando de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a mais esta edição? Deixe o seu like, compartilhe. É muito importante ainda a sua inscrição. E claro, torne-se membro do Foco do Brasil. É muito fácil. Aponte o seu smartphone, o leitor de QR Code, para a tela. QR Code acima, você faz a leitura, faz a sua participação, se torna membro do Foco do Brasil, dá a sua força, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as pesquisas eleitorais para a corrida presidencial no Brasil, ao deixar o hotel em que esteve hospedado em Nova York, quando saiu para se dirigir à Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao comentar sobre sua expectativa quanto ao primeiro turno da disputa no Brasil, disse que o que tem sentido é que o povo está ao seu lado. Essas pesquisas não valem de nada. Se você acredita em pesquisas, não vou falar contigo, não vou falar em hipóteses. Vamos ganhar no primeiro turno, disse o presidente Bolsonaro ao ser questionado sobre a possibilidade de ter de deixar o cargo caso perca as eleições. Bolsonaro deixou o hotel em que estava hospedado, em Manhattan. Ele saiu caminhando, acompanhado pela segurança, apoiadores e a imprensa, mas depois entrou em um carro nas proximidades. Na Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia. Foi a quarta vez que o presidente brasileiro participou do encontro de chefes de Estado. Bolsonaro lembrou da corrupção na Petrobras em seu discurso, quando há alguns anos a empresa quase faliu. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias por unanimidade, disse Bolsonaro, em referência ao petista Lula, que teve as suas condenações anuladas pela corte. Veja alguns dos destaques do discurso do presidente brasileiro. Bolsonaro enalteceu o bom momento que a economia brasileira está vivendo em franca recuperação. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal.
foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Bolsonaro salientou como o Brasil tem atraído investimentos mundiais. Em 2021, o Brasil foi o quarto maior destino de investimentos estrangeiros direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas: arrecadação fiscal, lucro das empresas estatais e relação entre dívida pública e PIB. Aliás, em 21 tivemos superávit no resultado consolidado de contas públicas. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 22 chega a 3%. Bolsonaro ainda falou de prosperidade no Brasil e produção de alimentos para o país e para o mundo. Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho, o caminho de uma prosperidade compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alisson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22-23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O presidente Bolsonaro afirmou que no Brasil o agronegócio é orgulho nacional. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Senhor presidente, quero lembrar que também na área do desenvolvimento sustentável, o patrimônio de realizações do Brasil é fonte de credibilidade para a ação internacional do nosso país. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. E Bolsonaro ainda ressaltou a força energética e sustentável do Brasil. O Brasil começou sua transição energética há quase meio século, em reação às crises do petróleo daquela época. Hoje temos uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável. Indústria que contribui para a matriz energética mais limpa entre os países do G20. Cerca de 84% da nossa matriz elétrica atualmente é renovável. E esse é o objetivo que muitos países desenvolvidos esperam alcançar somente depois de 2040 ou 2050. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa.
Contamos com um excedente já em construção, que pode chegar a mais de 100 gigawatts, entre biomassa, eólica, terrestre e solar, além da oportunidade ainda não explorada de eólicas marítimas de 700 gigawatts, com um dos menores custos de produção do mundo. Essas fontes produzirão hidrogênio verde para exportação. Parte dessa energia 100% limpa abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. Bolsonaro ressaltou seu compromisso com a liberdade de expressão e liberdade religiosa, defesa da família, entre outras prioridades. Senhor presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor. Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo, entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. O presidente brasileiro finalizou lembrando dos 200 anos de independência do Brasil. Senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Tá aí, então, a participação do presidente com ampla repercussão. A primeira vez que os líderes globais se reúnem desde o início da guerra na Ucrânia. Assembleia Geral da ONU, um tema importante, um momento divisor de águas, soluções transformadoras para desafios interconectados. Assembleia reunindo cerca de 130 chefes de Estado. E em Nova York, o presidente Bolsonaro ainda teve um almoço na churrascaria brasileira Fogo de Chão, unidade próxima ao hotel em que Bolsonaro esteve hospedado. Participou, inclusive ali com uma multidão de brasileiros fora e dentro do recinto.
Ainda o presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência diretamente dos Estados Unidos com empresários do setor de supermercados de Campinas e São Paulo, um evento. Além dos compromissos próprios da Assembleia da ONU, o presidente Jair Bolsonaro ainda teve encontros com o presidente da Polônia, o presidente da Sérvia, o presidente da Guatemala e o presidente do Equador, além de encontro com o chanceler russo. Repercutiu a afirmação do candidato Ciro Gomes em sabatina no Ratinho, no SBT. Ele participou, como o presidente Bolsonaro já participou, os outros candidatos principais aí parece que também participam, não é? Inclusive Lula parece que confirmou sua participação na sabatina com o Ratinho. No entanto, vimos que o petista disse que não participará do debate que acontecendo agora no SBT, com a realização da emissora de Silvio Santos com outros parceiros, não é? Então, parece que o petista Lula desistiu de participar do debate no SBT. Na entrevista sabatina com o Ratinho, Ciro afirmou que até os termos de esquerda foram roubados. Palavras de Ciro Gomes, roubados pelo PT. Segundo Ciro, as palavras dele frente a Ratinho, ele disse o seguinte: aliás, se você deixar, o PT bate sua carteira. Tem umas exceções? Tem, disse ainda Ciro Gomes. Segundo ele, Lula está prometendo picanha e cerveja para o povo e mentindo. Durante a sabatina com o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, Ratinho, apresentador da sabatina ali no SBT, aproveitou para alfinetar a Globo e o William Bonner. A indireta de Ratinho surgiu por causa das sabatinas que o Jornal Nacional fez com presidenciáveis. Ratinho disse a Ciro que perguntaria apenas o que as pessoas querem saber. Em seguida, Ratinho falou que não fica cutucando nenhum candidato. Eu não fico cutucando nenhum candidato para ninguém falar que estou de um lado ou de outro. O meu programa é muito popular, então eu pergunto o que o povo quer saber, disse Ratinho. A declaração foi dada antes de a entrevista começar no SBT. Apesar do que disse, Ratinho não citou a Globo, ou William Bonner, ou o Jornal Nacional. Apenas teceu esse comentário que deixou tudo muito bem entendido, mesmo sem fazer citações. Ainda antes de retornar ao Brasil, o presidente Bolsonaro reforçou o que disse em seu discurso na ONU. Bolsonaro publicou em suas redes sociais um compromisso contra a perseguição religiosa no mundo, especificamente na Nicarágua. O Brasil não assistirá de braços cruzados a mais um episódio dessa perseguição diabólica contra cristãos promovida pela ditadura socialista da Nicarágua. Estamos prontos para acolher padres e freiras perseguidos, facilitando ainda mais seu ingresso e instalação em nosso país. A situação na Nicarágua é trágica e revoltante. Rádios católicas estão sendo fechadas, bispos católicos estão sendo presos e freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país. São cenas tristes, mas que alguns, por afinidade ideológica, preferem virar as costas e ignorar. Assim como temos feito ao receber ucranianos, venezuelanos, haitianos e cristãos do Afeganistão, ofereceremos asilo aos que hoje são atacados pelo ditador Daniel Ortega, na certeza de que todos serão recebidos pelo Brasil e pelo nosso povo com a dignidade e o apoio que merecem. O que ocorre hoje na Nicarágua liga um alerta para o mundo sobre a iminência de abusos ainda mais graves e desumanos. Afinal de contas, se nem as igrejas, cujo trabalho religioso e social são fonte de dignidade para as pessoas, estão sendo respeitadas, quem estará imune a isso? O que ocorre hoje na Nicarágua liga um alerta para o mundo, destacou o presidente Jair Bolsonaro. A publicação foi feita nas redes sociais do presidente. Entre os 4 candidatos à presidência da República das eleições de 2022 mais bem cotados, no Google, Jair Bolsonaro aparece na liderança das pesquisas. Contudo, quando o assunto é a despesa de campanha,
O presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, é o que menos gasta recursos nesta lista. O primeiro colocado no quesito gastança é Lula, 100% financiado pelo fundo eleitoral, ou seja, com recursos públicos. A revista Oeste fez um levantamento nos dados da Justiça Eleitoral e verificou os gastos e as fontes de receitas das campanhas na disputa pela presidência. Lula já contratou quase 52 milhões de reais para usar e reservou 88 milhões de reais do fundo eleitoral para a disputa de 2022, segundo o levantamento da revista Oeste. Bolsonaro empenhou cerca de 15 milhões de reais. A campanha do presidente à reeleição tem duas fontes de receitas: 10 milhões do fundo partidário e 11 milhões de recursos privados conseguidos com doações. Até o momento, nenhum centavo reservado pelo presidente vem do fundo eleitoral, de acordo com os dados da Justiça disponibilizados até esta segunda-feira, dia 19 de setembro. Simone Tebet é a menos pesquisada no Google entre os quatro, apesar de ser a segunda colocada em gastos, 33 milhões de reais praticamente. A campanha da MDBista é quase integralmente bancada pelo pagador de impostos através do fundo. Do montante reservado para o custeio por ela, 23 milhões vem do fundo eleitoral, 13 milhões do fundo partidário e apenas 200 mil reais de recursos privados doados pelo senador Tasso Gereissati, PSDB. Ciro Gomes é o terceiro que mais gastou, 24 milhões de reais. Para pagar a conta, ele também conta com o pagador de impostos, o fundo eleitoral, uma vez que reservou 32 milhões de reais do fundo eleitoral e 97 mil de fontes privadas. O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com sua homóloga Dina Boluarte em Lima, capital do Peru. Boluarte está no exercício da presidência peruana, enquanto o titular Pedro Castillo participa da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Na viagem de Mourão, além do encontro bilateral, a participação em um seminário sobre comércio exterior entre os dois países, jantar com o embaixador do Brasil no país andino e uma visita às instalações da Feira Expoalimentária, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, que conta com participação de expositores brasileiros. O ciclo de alta de juros no Brasil está perto do fim, foi o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em congresso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, ele afirmou que o recuo da inflação deve fazer as taxas caírem em 2023, beneficiando o setor produtivo. Como o nosso Banco Central já subiu juros desde o ano passado, este ano deve estar se completando agora o processo de alta. Daqui para frente, à medida que a economia vai avançando e a inflação vai cedendo, mesmo com algum grau de resistência, o que vamos observar para o ano que vem, possivelmente, são os juros descendo, declarou Guedes. De acordo com ele, a situação fiscal do país está consolidada, com a arrecadação crescendo, mesmo com as desonerações promovidas neste ano. Guedes reiterou que a política monetária brasileira está à frente de outros países, com o Brasil tendo aumentado os juros antes do resto do mundo e com a possibilidade de começar a diminuir as taxas antes dos demais países. O ministro reafirmou que a gestão atual trabalha com uma taxa de equilíbrio que inclua juros mais baixos e câmbio de equilíbrio mais alto. Para ele, a manutenção do dólar acima de R$ 5 é mais realista no médio prazo. Segundo o ministro, o dólar mais alto e a desoneração do imposto sobre produtos industrializados, IPI, ajudarão a indústria brasileira daqui para frente. Essas duas lâminas que cortavam a indústria, juros altos e câmbio subvalorizado, já foram removidas. Agora estamos atacando a ferramenta de desindustrialização em massa, que é o IPI. Cortamos 35% das alíquotas, disse Guedes. Ele declarou ainda que uma eventual reforma permitirá ao Brasil tributar dividendos e corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física. Candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro nas eleições deste ano, o general da reserva Braga Neto almoçou em São Paulo com um grupo de mais de 100 empresários.
E ele discursou em seu discurso aos empresários. Braga Neto, segundo os comentários que foram colocados nas redes sociais, inclusive, algumas notícias, enfim, Braga Neto repetiu a tese de Bolsonaro e afirmou que, pelas projeções da campanha, Bolsonaro será reeleito ainda no primeiro turno. O general Braga Neto também mencionou ações na área social, como o Auxílio Brasil, e resultados na área econômica do atual governo, como a queda da inflação e as projeções de crescimento do PIB. Aos empresários, Braga Neto também elogiou o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes. O militar afirmou que, no eventual segundo governo Bolsonaro, Guedes deve permanecer no cargo, se assim desejar. A vice-procuradora-geral da República, PGR, Lindora Araújo, pediu o arquivamento do inquérito que apura suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. A investigação contra o presidente Bolsonaro começou em 2020, depois daquela confusão feita por Sérgio Moro, não é? Ao sair, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Naquele ano, Moro deixou o governo acusando Bolsonaro de pressioná-lo, falou da reunião, enfim, a reunião também deu em nada e acusou o presidente de que ele estaria interferindo para nomear o diretor da Polícia Federal. Mas nada ficou comprovado, Moro acaba agora mais uma vez sendo desmentido. Na manifestação de 142 páginas, a procuradora Lindora argumentou que, depois de análise criteriosa das provas colhidas na investigação, não há como atribuir a Bolsonaro ou a Moro os supostos crimes. Apesar de ter acusado o presidente Bolsonaro, Moro também era alvo do inquérito por calúnia e denunciação caluniosa. Os fatos foram exaustivamente apreciados e deles não se extrai lastro probatório mínimo quanto a possíveis materialidades e autorias delitivas, observou Lindora no despacho. Outro sim, não se vislumbra qualquer outra diligência adicional que possa complementar o arcabouço já existente, que, ao contrário, se revela suficiente, neste momento, para um juízo de atipicidade das condutas e de ausência de justa causa para a persecução penal em juízo, declarou Lindora. E assim chegamos ao final de mais um Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e o nosso convite: torne-se membro do canal Foco do Brasil. É fácil e rápido. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela e seja membro do Foco do Brasil. Dê sua força, sua contribuição, compromisso com a verdade. 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. E não perca a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado, após o almoço, com o nosso colega Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.